Sento-me à minha mesa no escritório do Comptroller of the Currency, cercada por pilhas de papéis de conformidade financeira. Meu cubículo é organizado e comum, assim como a imagem que minha família tem de mim, Anna Reynolds, 32 anos, aquieta, com um emprego seguro no governo, nada para se ver aqui. Meu celular vibra sobre a mesa. Uma notificação de e-mail aparece na tela, vinda do meu serviço de monitoramento de crédito. Uma nova consulta foi registrada. Toco na notificação e leio o alerta. Uma nova consulta foi registrada pelo First Atlantic Trust. O nome do banco não me diz nada. Não entro em pânico. Em vez disso, uma calma fria e repentina se instala sobre mim. Meu treinamento como investigadora sênior no OCC entra em ação automaticamente. Minha visão se estreita, focando com a precisão que vem de anos em perícia financeira. Não é confusão turvando meus pensamentos. É reconhecimento. Alguém deu o primeiro passo em um jogo que conheço muito bem. O almoço de Páscoa surge na minha mente. Há apenas 2 semanas, minha família se reuniu na casa dos meus pais em Arlington. A memória é nítida, precisa. Caroline, minha irmã de 35 anos, entrou atrasada, como sempre. Ela carregava uma bolsa que eu sabia custar mais que minha hipoteca mensal, com a grife exibida de forma evidente. Falava alto sobre seus investimentos em private equity e contava histórias do fim de semana em Nantucket. O portfólio Hamilton dobrou neste trimestre, anunciou aos meus pais, que a olhavam com admiração sem disfarces. Estamos reestruturando toda a divisão de tecnologia. Meu pai, Richard, sorria orgulhoso. Minha mãe, Elaine, apertava a mão de Caroline com orgulho. Então os olhos de Caroline encontraram os meus, do jeito que sempre faziam quando precisavam diminuir alguém. Ainda processando formulários para o tesouro, N? Sua voz pingava com uma doçura falsa. Você devia viver um pouco. Sorri e não disse nada. O papel que eu aperfeiçoei desde a infância. Mais tarde, observei pela janela da cozinha enquanto ela entrava na sua nova Range Rover, $68.000 de metal reluzente, e partia em alta velocidade. Seus gastos recentes tinham sido astronômicos, muito além do que seu salário de empresa de tecnologia poderia cobrir. Agora, olhando para o alerta de crédito, as peças se encaixam. Coloco o celular no bolso e caminho com passos medidos até uma das salas de reunião à prova de som. Uma vez lá dentro, fecho a porta e disco o número de Caroline. Ela atende no quarto toque. N? Que surpresa! Estou prestes a entrar em uma reunião. Caroline? Uma pergunta rápida. Minha voz é suave, gentil. A voz da pequena N assegura. Recebi um alerta de crédito estranho. Você usou meus dados por engano? Seu riso é claro, despreocupado. Você está paranoica, N. Deus, seu trabalho está te deixando desconfiada de todo mundo. Deve ser entediante. Meu coração continua perfeitamente calmo. Então, é um não? Claro que não. A voz dela se torna mais afiada. Tenho que correr, reunião importante. A linha cai. Baixo o telefone lentamente, olhando para a tela em branco. A máscara da doce N se dissolve do meu rosto. Em seu lugar, assenta-se a expressão impassível da investigadora Reynolds, aquela que meus colegas do OCC conhecem, aquela que minha família nunca viu. Sei, com absoluta certeza, que Caroline mentiu. Uma pessoa comum sentiria traição, choque ou raiva. Eu não sinto nada disso. Há apenas uma clareza fria e analítica. Minha irmã cometeu um erro crítico. Ela escolheu um alvo que é especialista em crimes financeiros. Volto ao meu cubículo, logando no meu terminal seguro do governo. Com toques rápidos, acesso sistemas que poucos fora do tesouro sequer sabem que existem. Abro um novo modelo de arquivo interno e faço uma pausa, os dedos pairando sobre o teclado. Não se trata apenas de uma consulta de crédito. É sobre cruzar uma linha que não pode ser desfeita. Quando eu digitar meu nome neste campo, não haverá volta. Digito Reynolds, Anna na linha de assunto. Então, de forma silenciosa e profissional, começo a documentar as primeiras evidências off the record. O alerta de crédito. A linha do tempo. O banco. A ligação para Caroline.
E sua resposta, palavra por palavra. Anoto o almoço de Páscoa. A Range Rover. Os padrões de gastos recentes que ultrapassam sua renda. Enquanto trabalho, a luz da tarde desaparece pela janela. Meus colegas arrumam suas coisas e vão embora. O escritório fica silencioso, mas eu permaneço, metódica e focada. Isso não é pessoal. Não mais. Agora é o caso número OCFR 23791. Minha família sempre me subestimou. Confundiram minha quietude com fraqueza, meu emprego no governo com falta de ambição. Nunca entenderam que ser subestimada é um tipo próprio de armadura. Caroline aprenderá essa lição do jeito mais duro. Salvo o arquivo e fecho o sistema. Amanhã, começarei a investigação de verdade. Por enquanto, reúno minhas coisas e caminho até meu velho Subaru na garagem. Enquanto dirijo de volta para meu modesto apartamento em Alexandria, sinto uma calma estranha. A quieta com o emprego seguro no governo acabou de declarar guerra. E minha irmã ainda nem sabe disso. No dia seguinte, no trabalho, acessei meu arquivo de crédito completo usando minhas credenciais de autorização de segurança no ACC. O zumbido tranquilo do escritório desaparece enquanto encaro a tela. É pior do que uma simples consulta. Ali, em clareza digital absoluta, surge uma nova linha de crédito. Um empréstimo pessoal de $90 mil do First Atlantic Trash, aprovado há 3 dias. Meu coração acelera por uma fração de segundo antes que meu treinamento entre em ação, estabilizando meus batimentos. Não é possível, sussurro, os dedos já se movendo pelo teclado. Com alguns comandos, puxo a aplicação digital. Todas as informações são minhas, meu nome, meu histórico de crédito impecável construído ao longo de anos de gestão financeira cuidadosa, meu número de seguridade social. Mas a assinatura. Aproximo o zoom, examinando a tentativa de reproduzir meu nome. É uma falsificação, e nem sequer uma boa. Caroline nem se esforçou para torná-la convincente. Os lobes são exagerados, a inclinação totalmente errada. É como se ela tivesse considerado a tarefa indigno de sua atenção completa. O rendimento declarado chama minha atenção em seguida, inflado em 6 dígitos além do meu salário real no governo. Tiro um print e salvo em uma pasta segura. Encosto na cadeira, mãos cruzadas no colo, enquanto as luzes fluorescentes zumbem acima da minha cabeça. O escritório segue seu ritmo diário ao meu redor, telefones tocando, teclados clicando, murmúrios baixos de conversas, enquanto meu mundo acabou de inclinar no eixo. Caroline sempre foi a estrela, a filha dourada. Dos recitais de piano na infância ao título de valedictoria no ensino médio, até sua suposta posição prestigiosa em tecnologia, ela sempre foi aquela que nossos pais, Richard e Elaine, exibiam orgulhosamente em reuniões familiares. Eu sempre fui o pensamento posterior, a quieta com o seguro emprego no governo, como eles chamam com desdém. Eles criaram isso. O favoritismo vitalício deles construiu o senso de direito de Caroline, camada por camada, ano após ano. Os elogios constantes alimentaram sua arrogância, até que ela acreditou poder tomar tudo o que quisesse, inclusive minha identidade. A luz do monitor lança um brilho azul sobre meu rosto enquanto as implicações se tornam claras. Isso não é apenas dívida, isso é fraude. Esse empréstimo de $90 mil, vinculado diretamente ao meu nome, pode colocar tudo pelo qual trabalhei em risco. Minha autorização de segurança federal, a base sobre a qual toda a minha carreira foi construída, exige registros financeiros impecáveis. Um único indício de irregularidade financeira e eu não perderei apenas o emprego, mas a vida que construí cuidadosamente, longe da sombra da minha família. Caroline não roubou apenas dinheiro. Ela pôs em risco toda a vida que construí em segredo, a única que realmente importa. Meu primeiro instinto é ligar para o banco, contestar o empréstimo e encerrar isso imediatamente. A mão vai ao celular e fica parada no ar. Não, exatamente isso é o que ela espera. Se eu contestar agora, Caroline será alertada. Ela vai destruir provas. Vai inventar uma história para nossos pais dizendo que eu estou confusa, que entendi tudo errado. Vou virar de novo a irmã histérica, enquanto ela apaga os rastros. Isso não é mais assunto de família. É cena de crime. Abro meu navegador seguro e começo a montar o arquivo da investigação como se Caroline fosse qualquer outro criminoso financeiro de colarinho branco que eu apuro todos os dias.
O treinamento toma conta, guiando meus atos com precisão e calma. Primeiro, faço screenshots meticulosos de tudo: a solicitação, a assinatura falsificada, o relatório de crédito, os detalhes do empréstimo. Cada imagem recebe data, carimbo de hora e é salva em servidor seguro. Em seguida, cruzo a data do desembolso do empréstimo com as contas de mídias sociais de Caroline. O Instagram dela é um catálogo de consumo conspícuo. Um post de 2 dias atrás chama minha atenção: uma selfie numa sala ampla com janelas do chão ao teto e vista para os quilini da cidade. A legenda diz: acabei de pegar as chaves. Vida de cobertura. Abençoada. O carimbo de hora é exatamente um dia depois do prazo em que o empréstimo teria sido liberado. Acesso então registros públicos de imóveis. O novo apartamento cobertura no nome dela foi comprado 3 dias atrás. Entrada: $85 mil. Os $5 mil restantes cobrem facilmente as despesas de mudança. E aquela bolsa de grife que ela ostentou na Páscoa? Fecha o quadro. Apoio-me na cadeira, a peça inteira agora se encaixa com perfeição na minha cabeça. Tenho o motivo, o estilo de vida insustentável. Tenho os meios, minha identidade roubada. Tenho a trilha digital que conecta tudo. A armadilha está montada. Agora só preciso da confissão. Fecho os arquivos e desligo o computador, movendo-me com a mesma eficiência silenciosa de sempre. Para qualquer observador, sou apenas Anna Reynolds terminando seu expediente. Nada de anormal. Nada a ver aqui. Caminho até meu carro na garagem que escurece e sinto uma calma estranha. Caroline nunca entendeu o poder da paciência, do planejamento metódico. Ela sempre foi de gratificação instantânea, decisões impulsivas e resultados rápidos. Viro a chave da ignição do meu velho Subaru. Estou jogando um jogo mais longo agora. A quieta com o emprego seguro no governo está caçando, e minha irmã não faz ideia de que é a presa. 3 meses se passaram. Não faço nenhum movimento. Os pagamentos do empréstimo de $90 mil aparecem nos alertas do meu monitoramento de crédito, cada um mal chegando à data mínima de vencimento. Caroline é cautelosa o suficiente para evitar inadimplência, esperta demais para gerar consequências imediatas, arrogante demais para imaginar que haverá sérias algum dia. Tenho observado. Esperado. Documentado. O telefone do meu escritório toca numa tarde de terça-feira. Reconheço instantaneamente o número da minha mãe. Ana, querida. A voz de Elaine carrega aquele calor familiar reservado para anúncios, não para conversas. Vamos ter um jantar de família na nossa casa em Arlington nesta sexta. Caroline tem notícias emocionantes. Percebo o tom insistente, expectante. Não é um pedido. É uma convocação. Que tipo de notícia? Pergunto, mantendo a voz neutra. Ela quer contar a todos pessoalmente. Você sabe como ela é. Pausa. Você estará lá, claro. Não é uma pergunta. Claro, respondo. Depois de desligar, fico imóvel na mesa, encarando os relatórios de compliance que aguardam minha análise. 3 meses de silêncio, e agora isso. O timing não é coincidência. Caroline nunca resistiu a uma audiência para seus triunfos, reais ou roubados. Eu sei que é isso. A arrogância. A necessidade de ostentar. Na sexta-feira à noite, estaciono meu velho Subaru a uma quadra da casa dos meus pais em Arlington, o mesmo modesto colonial onde crescemos. Pela janela da sala, vejo a Range Rover de Caroline dominando a entrada, brilhando sob as luzes da varanda. Ao lado, o sedã sensato do meu pai parece diminuto em comparação. Verifico o celular antes de sair do carro. O aplicativo de gravação está atualizado, testado, pronto. A Virgínia é um estado de consentimento de uma das partes. Coloco o aparelho no bolso e caminho até a porta da frente. N. Minha mãe abre a porta antes que eu bata, como se estivesse me esperando. Seu abraço cheira a vinho branco e aquele perfume caro que meu pai lhe dá todo Natal. Todos já estão lá? A sala de jantar está arrumada com precisão, resultado de horas de preparação. A boa porcelana, taças de cristal, guardanapos de linho dobrados em triângulos perfeitos. Meu pai está perto da lareira, segurando um uísque. Caroline ocupa o espaço próximo à janela da sala,
gesticulando com a taça de vinho já pela metade. Olha quem finalmente chegou. Caroline diz, com um sorriso contido. O governo deve estar atrasado hoje. Sorriu, aceitando a provocação sem reação. Trânsito na ponte. O jantar prossegue com o ritmo previsível de nossos encontros familiares. Meu pai fala sobre placares de golfe. Minha mãe pergunta sobre a recente viagem de negócios de Caroline a Chicago. Respondo perguntas sobre meu pequeno apartamento e se já considerei algo com mais potencial do que o tesouro. O roteiro de sempre. Mas Caroline está diferente esta noite. Ela praticamente vibra com uma energia contida. Seus olhos me lançam olhares ocasionais, medindo, calculando. Ela repõe a taça de vinho 2 vezes antes que o prato principal seja retirado. Enquanto minha mãe serve a sobremesa, uma complicada criação de chocolate que Caroline sempre prefere, eu coloco casualmente meu celular sobre a mesa, ao lado do copo de água. Tela para baixo, discreto. A luz vermelha de gravação invisível contra a toalha escura. Caroline levanta a taça de vinho e a toca levemente com o garfo. O cristal ressoa, silenciando a conversa dos meus pais. Na verdade, tenho algo para compartilhar, anuncia, as bochechas coradas pelo vinho e pela expectativa. Seus olhos estão fixos nos meus, um sorriso se espalhando pelo rosto que não chega aos olhos. História engraçada, continua, autossuficiente para acomodar a atenção de toda a sala. Usei seu crédito para conseguir um empréstimo pessoal de $90.000. A sala de jantar cai em silêncio. Meu pai congela, o garfo suspenso a meio caminho da boca. O sorriso da minha mãe permanece rígido, incerto. Eles me observam, esperando pelo padrão familiar. N absorve o choque. N acomoda. N se dobra. Caroline se inclina para a frente, encorajada pelo silêncio. Minha pontuação não era grande coisa. Mas a sua? Impecável. Você deveria me agradecer, estou construindo seu histórico de crédito. O momento se estende entre nós. Sinto uma calma estranha, meu pulso firme e constante. Olho para Caroline sem piscar, sem vacilar. Por que você fez isso, Caroline? Pergunto, a voz baixa, mas clara. Isso é fraude bancária. Caroline ri, o som quebradiço na silenciosa sala de jantar. Ah, para de ser tão dramática, N. É só família. Usar fraudulentamente a identidade de alguém para obter um empréstimo é crime federal. Continuo com a mesma voz calma. Pode dar até 30 anos de prisão e multa de $1 milhão. O sorriso de Caroline vacila por uma fração de segundo antes de se recompor. Deus, você é chata. É só papelada. Quem vai saber? Quem vai se importar? O Comptroller of the Currency pode se importar. O FBI pode se importar. Toma um pequeno gole de água. Você usou o dinheiro para a entrada da cobertura? Um lampejo de incerteza passa pelo rosto dela. Como você? Só curiosidade, digo. Porque isso configuraria fraude eletrônica também. Normalmente, as sentenças são aplicadas consecutivamente. Meu pai limpa a garganta, finalmente baixando o garfo no prato com um estalo seco. Agora, Ana. Tenho certeza de que Caroline não quis causar mal. Ela só é ambiciosa. Sempre foi. Richard, minha mãe alerta suavemente. O rosto de Caroline se endurece. Não se preocupe, papai. Ele não vai fazer nada. Ela nunca faz. Ela se vira para mim. Você não gostaria de ter que explicar para seus amiguinhos do governo porque sua irmã precisou pegar emprestado seu crédito impecável, não é? Todas aquelas perguntas embaraçosas sobre lealdade familiar? Cada palavra é registrada. Cada carimbo de hora anotado. A confissão é limpa, arrogante e inegável. Olho para o relógio. Devo ir. Tenho reunião cedo amanhã. Vai embora? A voz da minha mãe se eleva ligeiramente. Nem tomamos café ainda. Desculpe. Levanto-me, pegando meu celular. Trabalho. Caroline ergue a taça em um falso brinde. As engrenagens do governo nunca param, não é, N? Assinto educadamente para meus pais,
ignoro a provocação de Carolina e saio pela porta da frente. O ar da noite parece limpo depois da atmosfera carregada da sala de jantar. Entro no meu Subaru e dirijo não para meu apartamento em Alexandria, mas diretamente para o escritório de campo do OCC. O prédio está quase vazio a esta hora, apenas o segurança noturno, que me conhece bem o suficiente para não questionar minha presença. As luzes fluorescentes do meu escritório se acendem com um leve zumbido. Loguei no computador seguro do governo com minhas credenciais, abrindo o arquivo que venho montando há 3 meses. Preencho o aviso oficial de conflito de interesse com precisão metódica. Anexo o arquivo de áudio do jantar desta noite. Incluo os documentos falsificados do empréstimo, o relatório de crédito que venho acompanhando e os registros da compra da cobertura que obtive através de registros públicos. Revisto tudo mais uma vez, conferindo cada anexo, verificando cada declaração. Em seguida, transfiro toda a cadeia de evidências para a força-tarefa conjunta da minha agência. Clico em enviar e observo o caso desaparecer da minha fila, escalando para um nível que não posso mais tocar. O contra-ataque começou. Na segunda-feira de manhã, cheguei ao escritório de campo do OCC mais cedo que o habitual. O envelope de manila lacrado, contendo as evidências, repousa no banco do passageiro como uma bomba silenciosa. Registro-me na segurança, meu crachá refletindo sob a luz fluorescente enquanto me movo pelo prédio com invisibilidade prática. Meu telefone toca exatamente às 8h32. A assistente de Martha Green, com voz firme e profissional. A subdiretora Green gostaria de vê-la imediatamente, Sra. Reynolds. A caminhada até o escritório de Green parece mais longa hoje. 3 portas adiante, 2 pontos de controle de segurança, uma respiração final antes de bater. Entre, chama Green de dentro. Martha Green está sentada atrás da escrivaninha de mogno, costas retas como uma régua. Aos 58 anos, comanda a sala sem elevar a voz acima de um tom de conversa. Seus cabelos grisalhos estão presos em um coque severo, e os óculos de leitura descansam sobre o nariz. O fichário com as evidências físicas está aberto diante dela. Reynolds, diz, apontando para a cadeira à sua frente. Sente-se. Faço o que ela pede, mantendo as mãos cruzadas no colo para evitar qualquer movimento inconsciente. Meu pulso permanece firme. Green tira os óculos, colocando-os cuidadosamente ao lado do fichário. Revisei sua submissão. Seus olhos, afiados como os de um falcão, me avaliam. Trabalho minucioso, cadeia de custódia limpa, evidências irrefutáveis. Assinto uma vez, o rosto assumindo a máscara profissional. Bom trabalho, Reynolds. Está tudo limpo. Você está oficialmente afastada desta investigação com efeito imediato. As palavras pairam no ar entre nós. Não é uma pergunta. Nem uma sugestão. É um fato. Entregue com a finalidade que vem de 27 anos no Tesouro. Green fecha o fichário com um suave baque. O FBI e o escritório do Procurador dos Estados Unidos assumiram posse do arquivo. Protocolo padrão para casos envolvendo familiares. Ela se inclina ligeiramente para a frente. A expressão muda quase imperceptivelmente, a coisa mais próxima de suavidade que já vi nela. E você, Ana? Seguiu o procedimento à risca. Sinto muito por ser sua família. Algo no tom dela, não pena, mas reconhecimento. Por um momento, me pergunto se Martha Green já esteve onde estou agora. Se ela também já escolheu o dever acima do sangue. Obrigada, senhora, digo, com a voz firme. Nada mais precisa ser dito. A máquina federal a qual servi por anos agora me serve. O caso saiu das minhas mãos, como deveria ser. O afastamento protege a integridade da investigação. Protege-me. Volto ao meu cubículo e abro meu e-mail. 37 mensagens novas durante a noite, cada uma exigindo revisões de conformidade, documentação, verificações, registros regulatórios. Começo a trabalhar nelas meticulosamente, os dedos se movendo pelo teclado com prática eficiente. O horário de almoço passa, como um sanduíche na minha mesa. Revisei um relatório de atividade suspeita de um banco regional em Minnesota. Analiso padrões de transações de uma cooperativa de crédito na Virgínia Ocidental. Atendo ligações de examinadores de campo na Flórida e em Oregon. Dirijo de volta para casa no meu velho Subaru,
o motor confiável ronronando enquanto entro nas ruas de Alexandria. Sou, mais uma vez, invisível. Apenas aquieta com o emprego seguro no governo. Meu telefone vibra às 19h43. Meus pais. Debato deixar ir para a caixa postal, mas o hábito vence. Atendo. Ana? A voz da minha mãe, frágil, forçada em alegria. Você parecia chateada no jantar de sexta-feira, querida. Queria saber como você está. Permaneço em silêncio, esperando. Sabe como é a Caroline. Ela continua, preenchendo o silêncio. Ela é apenas ambiciosa. Sempre foi. Ela não quis dizer nada com isso. A voz do meu pai corta o ar, claramente no viva voz. Sua irmã está fazendo coisas importantes, N. Esse tipo de empreendimento exige flexibilidade. Flexibilidade. A palavra que usam quando querem dizer dobrar regras. Quebrar leis. Tenho que ir, digo, a voz plana. Tenho uma reunião. Desligo antes que possam responder. Não há reunião. Apenas o silêncio limpo do meu apartamento e a certeza de que a justiça avança em seu próprio ritmo. Uma semana se passa. A máquina federal segue em movimento. Invisível para quem não conhece seus mecanismos, mas inexorável da mesma forma. Continuo minha rotina diária. A separação entre a investigadora Reynolds e Ana, a irmã, permanece absoluta. Até amanhã de quinta-feira, quando meu celular vibra com uma mensagem recebida. Caroline. O FBI acabou de me ligar. O que você fez? Me ligue agora. Encaro a tela, sem sentir nada. Nenhuma satisfação. Nenhuma revanche. Apenas a calma certeza de que os sistemas estão funcionando como foram projetados. Faço um print da mensagem e encaminho para o escritório do Procurador dos Estados Unidos, conforme instruído no protocolo de afastamento. 3 minutos depois, outra mensagem chega. Você vai arruinar esta família. Mamãe e papai estão devastados. Você é uma pessoa vingativa. Tiro o print também, envio para o mesmo e-mail e bloqueio o número dela. Coleta de evidências concluída. O pânico de Caroline é apenas mais um ponto de dados na investigação. Na manhã seguinte, estou na sala de conferências B com 4 colegas. Estamos discutindo medidas de integridade bancária para bancos comunitários e mercados rurais quando meu celular vibra silenciosamente no bolso. Um alerta de notícia. Não preciso olhar. Do outro lado da cidade, sei que agentes federais estão se aproximando de Caroline na garagem do seu novo condomínio cobertura. Eles vestem ternos escuros, crachás presos ao cinto. Identificam-se profissionalmente. Informam as acusações. Leem seus direitos. Não estou lá. Não preciso estar. A cadeia de evidências que construí, os relatórios de crédito, as aplicações falsificadas, os desembolsos do empréstimo rastreados diretamente para a entrada da cobertura e, o mais incriminador de tudo, sua própria voz na gravação do jantar, já fizeram o trabalho. Ana? Meu colega Tim me olha, expectante. Suas considerações sobre os limites de conformidade propostos? Limpo a garganta. A estrutura atual cria um ônus desnecessário para instituições com menos de 50 milhões em ativos. Recomendo uma abordagem escalonada baseada em avaliação de risco, em vez de requisitos gerais. A reunião continua. O mundo gira. A justiça avança. E do outro lado da cidade, minha irmã descobre o que eu sempre soube. O verdadeiro poder não está em Range Rovers ou bolsas de grife. Está na disciplina, nos sistemas, em fazer seu trabalho com perfeição. Alguns podem chamar de vingança. Eu simplesmente chamo de conformidade. Na sexta-feira de manhã, agentes federais vasculham o condomínio cobertura de Caroline com precisão metódica. Registros financeiros espalhados sobre a mesa de jantar, sacolas de compras de grife empilhadas nos cantos. Um investigador do Tesouro mexe no laptop dela enquanto o outro cataloga o conteúdo de um cofre escondido atrás de uma pintura abstrata. Martha Green está no centro de tudo, supervisionando a operação. Qual é o estrago? Pergunta. O agente principal ergue os olhos de uma pilha de documentos de empréstimos. Não foi apenas Ana.
encontramos 7 identidades distintas roubadas, todas usadas para vários empréstimos. 7. As sobrancelhas de Marta se erguem. Colegas, ex-amigos e... O agente hesita. Seus pais. Richard e Elaine Reynolds. Marta absorve a informação com um leve aceno. Valor total? $410 mil em dívidas fraudulentas, distribuídas por várias instituições financeiras. Marta caminha até a janela com vista para o bairro de alto padrão que Caroline comprou com seu dinheiro. Inteligente, ela diz. Não com admiração, mas como avaliação profissional. Cada empréstimo ficou logo abaixo de $50 mil. Ela conhecia o limite. O agente concorda, ficou abaixo dos requisitos avançados de análise em cada instituição, fez pagamentos mínimos, apenas o suficiente para evitar alertas de inadimplência. Lá fora, agentes carregam a Range Rover de Caroline em um caminhão-plataforma. O veículo de $68 mil brilha sob o sol de outono, prestes a ser apreendido como tudo mais, as joias encontradas no cofre do quarto, as contas de investimento rastreadas até fundos fraudulentos. Cada bem conectado a recursos criminosos, observa Marta. Ela construiu toda a sua vida sobre identidades roubadas. Um agente se aproxima com um tablet. Subdiretora, encontramos mensagens enviadas a um primo sobre transferência de fundos para o exterior. Tentativa de exclusão, mas recuperáveis. Marta assente. Adicione obstrução à justiça às acusações. A campainha toca no apartamento de Ana em Alexandria. Ela verifica o olho mágico e vê seus pais no corredor, rostos marcados pela angústia. Respira fundo antes de abrir a porta. Richard Reynolds avança primeiro, rosto corado. Prenderam sua irmã. Eles dizem que ela usou nossos nomes também. Ana, você trabalha para o governo. Tem que parar isso. Diga a eles que é um engano. Elaine aperta o braço do marido. Máscara borrada sob os olhos. Por favor, Ana. Estão dizendo coisas terríveis. Fraude. Roubo de identidade. Levaram ela algemada. Ana permanece na porta, sem convidá-los a entrar nem recuar. Não posso. E não foi um engano. A expressão de Richard se endurece. Como assim você não pode? Depois de tudo que fizemos por você, você faria isso com sua própria irmã? Com sua família? As palavras pairam no ar entre eles, o peso familiar de obrigação e culpa. Ana não sente nada. Eles fizeram isso com eles mesmos. Ela apenas fez seu trabalho. Ana fecha a porta, o clique suave da trava mais definitivo do que qualquer estrondo poderia ser. 6 semanas depois, Ana está em um tribunal federal, 3 fileiras atrás da mesa da acusação. O procurador dos Estados Unidos está diante do júri, voz clara e confiante enquanto apresenta o caso do governo. A ré, Caroline Reynolds, foi indiciada em 15 acusações de fraude bancária federal, fraude eletrônica e roubo de identidade agravado. Caroline senta-se à mesa de defesa em um terno calça azul marinho, cabelo preso em um coque severo, sem o brilho usual que Ana lembrava dos encontros familiares. Sem suas roupas de grife e maquiagem, parece menor, diminuída. A juíza, mulher severa com cabelos grisalhos, se dirige ao tribunal. O tribunal nega a fiança devido a evidências de tentativa de obstrução da justiça. A ré tentou deletar registros financeiros e contatou familiares sobre a transferência de fundos para o exterior após ter ciência da investigação. Ana observa enquanto os ombros de Caroline se tensionam. Sua irmã não a olha uma única vez desde o início do julgamento. A promotora se aproxima de um carrinho de evidências. O governo gostaria de apresentar o Exhibit 14, uma gravação de áudio feita pela irmã da ré, Ana Reynolds, durante um jantar de família em 12 de julho. Um técnico prepara o equipamento de áudio. O tribunal fica em silêncio enquanto a voz de Caroline preenche o espaço, clara e zombeteira. Usei seu crédito para conseguir um empréstimo pessoal de $90 mil. Você deveria me agradecer, estou construindo seu histórico de crédito. Ana lembra do momento com clareza perfeita. As taças de vinho sobre a mesa. A pesada talher de prata. O peso do telefone registrando cada palavra. Caroline estava tão confiante, tão segura de que Ana nunca reagiria.
A promotora continua, metódica, apresentando as evidências, as assinaturas falsificadas nos documentos de empréstimo, os registros bancários mostrando transferências para as contas de Caroline, os bens apreendidos comprados com fundos roubados. O júri escuta, cada vez mais desconfortável, enquanto a imagem completa da traição se revela. 4 horas. Isso é tudo que o júri precisou para retornar. A sala de audiência se enche novamente para o veredicto. Em todas as 15 acusações, encontramos a culpada. O rosto de Caroline se contorce pela primeira vez, a realidade rompendo sua fachada cuidadosamente construída. Na audiência de sentença, 2 semanas depois, a promotora se dirige à juíza. Meritíssima, o governo solicita que o tribunal considere vários fatores agravantes. A ré explorou a confiança familiar, praticou ocultação deliberada de suas ações e demonstrou total ausência de remorso durante todo o processo. A juíza revisa o memorando de sentença e então olha diretamente para Caroline. O tribunal a sentencia a 9 anos de prisão federal, seguidos de 5 anos de liberdade supervisionada. Você deverá pagar a restituição integral de $410 mil às vítimas. Além disso, está proibida de trabalhar em qualquer instituição financeira por 10 anos após a liberação. O martelo cai, o som ecoando pela sala de audiência. Ana observa enquanto os agentes federais se aproximam para levar Caroline. Sua irmã finalmente a olha, olhos arregalados de incredulidade, como se ainda esperasse que Ana interviesse, a salvasse, a irmã que subestimou por 32 anos. Enquanto os agentes conduzem Caroline para fora, Ana permanece sentada, expressão inalterada. O poder que Caroline outrora exercia com carisma e arrogância dissolve-se diante da lei federal, sistemática, impessoal e definitiva. Não é vingança, pensa Ana. É justiça. Sento-me à minha mesa no OCC, processando os mesmos formulários de conformidade que manuseio há anos, mas o mundo ao meu redor mudou. 2 meses após a sentença de Caroline, meu seguro e pequeno emprego no governo ganhou um novo significado. O telefone do escritório toca. É minha mãe? Ana, precisamos da sua ajuda com aqueles formulários de crédito. A voz de Elaine oscila entre arrependimento e constrangimento. Seu pai tentou, mas... Passarei aí hoje à noite, digo, voz neutra. Tenha os números das contas prontos? Mais tarde, na casa deles em Arlington, espalho os formulários de alerta de fraude pela mesa de jantar. A mesma mesa onde, naquela sexta-feira à noite, Caroline havia confessado com orgulho ter roubado minha identidade. A mesma madeira cerejeira polida onde ela ergueu a taça de vinho em um brinde zombeteiro à sua esperteza. Trabalho meticulosamente, explicando cada sessão com profissionalismo desapegado. As linhas de crédito serão removidas em 45 a 60 dias, digo, apontando para o parágrafo relevante. As agências de crédito confirmaram. Minha mãe assente, lançando olhares furtivos quando acha que não estou vendo. Meu pai observa as próprias mãos. O dano emocional permanecerá nesta casa como uma mancha permanente, mas o dano financeiro, todos os $410 mil, agora está contido. Meu telefone vibra. Uma mensagem de Martha Green. Meu escritório, 9 horas da manhã, amanhã. Na manhã seguinte, bati na porta da subdiretora exatamente às 9 horas. Martha faz um gesto para a cadeira à frente de sua mesa. Reynolds. Sua saudação habitual, curta e direta. Ela desliza uma pasta em minha direção. Dentro, uma carta oficial com o selo do OCC. Seu trabalho no caso Reynolds foi exemplar. Ético. Metódico. Ela toca na carta. É por isso que você foi selecionada para liderar nossa nova Força-Tarefa Nacional de Combate à Fraude. Examina o documento, absorvendo as implicações. Investigadora principal. Alcance nacional. Coordenação entre agências. A quieta processando formulários agora é o ponto central do combate ao roubo de identidade financeira em todo o país. Com efeito imediato, diz Martha, o mais próximo de um sorriso que já vi nela. Assinto uma vez. Obrigada, senhora. Uma semana depois, recebo um envelope do advogado dos meus pais. Dentro, páginas de assinatura para o plano de confiança e sucessão revisado. Caroline foi removida como executora e beneficiária. Uma cláusula de sem contestação foi adicionada.
Assino onde indicado e envio os documentos de volta, sem comentários. Naquela noite, passei na casa deles para entregar alguns papéis fiscais que haviam solicitado. Enquanto caminho até meu carro, meu pai me acompanha pelo caminho de entrada. A luz da varanda ilumina as novas linhas em seu rosto, a curvatura dos ombros. Ana. Ele para ao lado do meu velho Subaru, as chaves tilintando nervosamente na mão. Espero. Silenciosa. Nós. Sua voz falha. Ele limpa a garganta e tenta novamente, incapaz de me encarar. Achávamos que silêncio significava fraqueza. Descobrimos que significava disciplina. Estudo-o por um momento. 32 anos esperava por essa validação, para que me vissem claramente. Agora que chegou, percebo que não significa nada. Não respondo. Não preciso. Entro no carro e ligo o motor. O Subaru. 10 anos. Pago. Confiável. Fiel à vida. Sigo pelo tráfego da noite, fluindo pelas ruas silenciosas de Alexandria. Os postes de iluminação captam meu reflexo no retrovisor. Estou contente em permanecer invisível, apenas mais um motorista voltando para casa de um emprego seguro no governo. Porque, às vezes, o movimento mais poderoso não é a vingança. É fazer seu trabalho com perfeição. E às vezes, a maior liberdade não vem de ser visto, mas de não precisar mais ser.